Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou explicar para você como investigar a relação entre duas variáveis contínuas. Eu estou falando do gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é um tipo diferente de gráfico. Ele é muito fácil de ser criado e de interpretar os seus resultados. Ele permite que você analise os dados de uma forma macro e tire conclusões rápidas e corretas sobre o seu negócio ou objeto de estudo. Mas afinal, o que é um gráfico de dispersão? É um tipo de gráfico que exibe pares ordenados de variáveis contínuas x e y em um plano coordenado, para investigar a relação entre eles. Uma variável contínua pode ser numérica ou de data e hora, que é uma medição do tempo. Por exemplo, comprimento de uma peça, diâmetro de uma peça ou data e hora que um pagamento é recebido. Saindo um pouco agora da teoria, vamos ver na prática que tipos de variáveis você consegue comparar utilizando um gráfico de dispersão. Índice de massa corporal IMC versus o percentual de gordura corporal, ou peso versus altura, ou temperatura versus a quantidade de sorvetes vendidos, nível de satisfação do cliente versus dias de atraso, faturamento versus quantidades de clientes, velocidade do vento versus dia. Antes de gerar o seu gráfico de dispersão, é importante tomar alguns cuidados. Um gráfico de dispersão é mais efetivo quando o tamanho da amostra for aproximadamente 40 ou maior que 40. Quanto menor o tamanho da amostra, maior será sua incerteza na leitura dos dados. Os dados devem ser aleatórios. Se os dados não forem coletados aleatoriamente, os resultados podem não representar o comportamento da população. Os dados devem estar ordenados. Geralmente, você deve registrar os dados na mesma ordem que você coletou. Logo, você vai poder avaliar os padrões relacionados ao tempo nos dados. Como exemplo de satisfação do cliente por dias de atraso, os seus dados deverão ter esta forma. Você vai ordenar os dados e vai coletar aleatoriamente para cada par de variável contínua. E aí você vai preencher com 40 ou mais itens. Após o seu preenchimento, basta gerar o diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão e ele vai ter mais ou menos esta cara aqui. Então ele é uma nuvem de dados colocadas nesse plano cartesiano em que você tem a satisfação do cliente e os dias de atraso nesse exemplo que a gente está vendo. Agora que nós temos o diagrama de dispersão, nós vamos aprender a ler aquela nuvem de pontos. O importante aqui é identificar o padrão que os pontos estão seguindo. Isso vai determinar a correlação entre as variáveis que a gente está analisando. A correlação linear positiva indica que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, no caso da relação entre temperatura e número de sorvetes vendidos, temos uma relação positiva. Quanto maior a temperatura, maior o número de sorvetes vendidos. A correlação linear negativa indica que quando uma variável aumenta, a outra variável diminui. Por exemplo, se correlacionarmos a taxa de natalidade com a riqueza de um país, veremos que quanto mais rico um país, menor é a taxa de natalidade. Curvado quadrático. Esse padrão pode indicar que o seu produto sofre sazonalidade. Por exemplo, venda de panetone. Se considerar aqui como sendo janeiro e aqui como sendo dezembro, você tem que as vendas vão decrescendo até chegar no meio do ano e do meio para o final do ano as vendas de panetone tendem a aumentar. Curvado cúbico. Esse tipo de padrão também pode indicar uma sazonalidade. Você tem um crescimento, depois você tem uma estabilização e você tem um novo crescimento. E se o seu diagrama de dispersão se apresentar desta maneira, significa que não há nenhuma correlação entre as variáveis do seu estudo. Agora que nós já aprendemos a identificar os padrões da nuvem de dados de um diagrama de dispersão, vamos aplicar ao nosso exemplo de satisfação do cliente versus o dia de atraso. Para facilitar a identificação do padrão, você pode utilizar uma reta
e os sistemas também têm a opção de você selecionar para que eles gerem automaticamente esta reta no seu diagrama de dispersão. Com isso, a gente identifica que neste exemplo ela tem uma correlação linear negativa do tipo fraca. E a diferença entre uma relação mais fraca e uma relação mais forte está na distância em que os pontos se distribuem ao redor dessa reta. Pode-se perceber que aqui os pontos estão mais espalhados da reta do que neste abaixo, em que os pontos estão mais próximos da reta. Portanto, as conclusões que nós podemos tirar desse nosso exemplo são que a satisfação do cliente tende a diminuir mesmo antes de você cumprir o prazo prometido, e que quanto maior a quantidade de dias de atraso, menor será a satisfação do cliente. Como nós identificamos que a relação é fraca, significa que existem outras causas no negócio que estão afetando a satisfação do cliente e não somente os dias de atraso. Um outro ponto importante é entender sobre a inclinação dessa reta e saber a velocidade com que a satisfação dos seus clientes diminui ao longo do período. Por exemplo, se essa reta fosse mais vertical, isso indica que cada dia de atraso que passa afeta com muito mais força o nível de satisfação do cliente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, ative as notificações para receber em primeira mão os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!